Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Júlio. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite, Célia. Bom, tô falando boa noite porque ela tá longe de mim, tá? A gente tá aqui. Ela tá no estúdio dela e eu tô no Tô meu. longe mesmo. Então hoje vamos direto ao assunto, né? A gente foi fazer uma visita a um amigo que eu não via há muito tempo, um amigo muito querido, né? E nós estávamos conversando, tal, negócio de passagem, esse negócio tal, entrando direto ao assunto do tema da live de hoje, né? Enquanto os nossos amigos não entram, eu estou explicando o tema de hoje. Lembrando sempre que, por favor, gente, deixe o seu gostei, não gostei, se inscreva no canal, né? Para ajudar a gente a crescer mais o canal. E na conversa, né? E nós estamos falando de viagem, de morar fora. Nós começamos a viajar, né? E ele provocou a Célia para fazer uma pesquisa. Como ele é um amigo que a gente não via há tempo, né? Um amigo muito querido, a gente tentou fazer algum trabalho. Tá aí, hoje é o tema dessa live hoje. Eu espero que vocês gostem. Não saiam daqui que tem muita novidade. Aqui hoje também tem cultura, tem atualização, né, Júlio? Hein, Célia? Tem canguru. Tem canguru. Descobrimos canguru, a profissão canguru hoje. Então, veja, eu estou na Alemanha, brincadeirinha, eu estou na Alemanha, né, em homenagem aos meus primos, né, Ricardo, o Felipe e a senhora mãe deles, Ana Cecília, eu estou no bar do Burghoff Hotel. E o Júlio no nosso escritório nos Estados Unidos. E a Célia no Ribeirão Grande. Eu estou no meu singelo Ribeirão Grande, na roça. Eu literalmente estou na roça. Então, brincando hoje, né? E aproveitar e mandar um abraço para Michele lá no Texas, para a doutora Lígia lá em Londres, a Leandra em Londres, e para os meus primos na Alemanha, né? O Uwe, o Dieter e o Wolfgang, que está no Canadá, todos eles prestigiando a gente. Vamos direto ao assunto. Célia, conta pra gente como é que foi a provocação do nosso casal de amigos. Conta pra gente e o que a gente preparou e eu vou tentando mostrar aqui. Boa noite, é um prazer estar hoje com vocês aqui nesse assunto, né, que muita gente hoje, porque assim, eu faço os meus vídeos, né, de viagem, de turismo, de dicas de viagem, essas coisas, e pelas mensagens que eu recebo, eu já percebo que muita gente, né, tá pretendendo, assim, tá desgostoso com o país, ou perdeu o emprego, ou alguma coisa assim, e tá querendo mudar, né, mudar um pouco, mudar de país, mudar de ramo, mudar de... Então, pelas mensagens que eu recebo, muita gente está pretendendo se aventurar, né? Se aventurar entre aspas, né? Numa nova vida, né? Fora daqui do país, né? Muita coisa que está acontecendo aqui. E junto com isso, um amigo nosso também falando sobre, a gente conversando sobre isso, ele falou, Célia, faz uma pesquisa aí, né? Sobre custo de vida nos países, tudo, né? E assim, e é um assunto que eu já não gosto de ver, né? Então eu me entrei de cabeça nisso, procurei, achei um site legal, dá os custos de vida de vários países. Assim, eu pesquiso, eu faço, mas daí vai aparecer umas telas aí, só que daí eu joguei pro Toninho, porque ele que é o que gosta, né, dessa parte, né? Então ele fez as telas para mim, né? Eu pesquisei, passei para ele, pedi para ele colocar, né, o nome do site, tudo, a fonte, né, que nós recolhemos as informações, aí depois a gente vai mostrar, né? Porque, assim, é um assunto que tem muita gente procurando, só que daí tem que pesquisar direitinho, porque é muita coisa, tem que ter um planejamento, né, um planejamento financeiro, um planejamento até emocional também, porque mudar de um país não é, assim, mudar de cidade, não é, né, não é só comprar passagem e ir, né, tem muita coisa que está envolvida nisso, né. Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso daí. Aí depois, né, conforme a gente vai falando, o Toninho vai mostrar aí, né, os custos de vida em todos os setores, quer dizer, os setores básicos, né, que são o principal, né, que é moradia, os custos de supermercado, custo de contas fixas, né, que é água, luz, gás, né, que lá usa gás, internet, vestimenta também, salário, né, que é importante também. Daí a gente vai ver bem
a diferença, né, dos países, do Brasil em comparação com os outros países. Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso daí. Daí também a opinião de cada um também, né, o que acha, né? Então, a gente vai estar desenvolvendo esse assunto, né? Dando sequência, meu querido Júlio, para começar, se quiser dar uma boa noite, e a gente vai para o primeiro tópico que a Célia falou. Mais uma vez, boa noite, Toninho, boa noite, Célia, é um prazer estar com vocês aqui, com todo mundo, obrigado pelo convite. Eu da minha parte, faz muitos anos que eu não saio fora do país, a vontade não faltou, né? E hoje eu acho que é um assunto fantástico e vai ser exposto por duas pessoas fantásticas que são vocês. Vocês fizeram, eu já pude ver mais ou menos o trabalho, vocês fizeram o levantamento e é realmente soberbo. E é um assunto que está rolando, porque eu tenho até amigos em comuns com vocês, mas eu tenho amigos que estão planejando a saída do Brasil, né? Infelizmente é saída do Brasil porque todo mundo já sabe, né? E é um fator importante que a Célia falou também, não é só financeiro, planejamento, mas que existem algumas faixas etárias que têm objetivos diferentes quando saem do Brasil, né? Tem uns jovens que vão fazer intercâmbio, vão estudar, vão isso, vão aquilo, e tem, vamos pôr assim, a nossa faixa etária um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, que é diferente a situação, e o emocional, o psicológico, também tem que ser levado em conta. Achei legal quando você falou isso, porque eu também estava pensando muito nisso. Como eu sei que você já fez um vídeo sobre isso, eu acho só que seria legal começar assim no começo, né? Ou falar sobre o ETIAS lá um pouco, os vistos, e aí colocar o trabalho, porque é um assunto do momento mesmo, porque tem muita gente pensando em zarpar do Brasil. Beleza, Júlio. Então, antes da gente entrar nos tópicos, Célia, dá uma explanação para nós desse que o Júlio acabou de falar aí a respeito dessa autorização para entrar. Não, então, é porque assim, cada país tem as suas regras, né? Que nem tem país que hoje tá dando, como é que fala? Facilidade, né? Que nem o Portugal agora tá abrindo facilidade para brasileiros, né? Tá dando visto para você procurar emprego, né? Antes era só visto para ficar, agora não, agora você pode ter um visto, que acho que é de 90 dias, se eu não me engano, que para você entrar e procurar emprego, né? Se você achar, você continua lá todo o processo, a burocracia, e fica. Se não, você retorna para o seu país. Então, você já vai, que antes você precisava de ter um emprego, né, para entrar. Agora não, agora, pelo menos em Portugal, você consegue entrar para procurar um emprego. Já é uma facilidade para o brasileiro, que muita gente procura, né, até mesmo para facilidade da língua, né, porque para você chegar, né, com toda a dificuldade, né, porque tem, né, pelo menos a língua sendo, né, assim, parecida com a nossa, né, tem algumas coisas diferentes, mas já é bem mais fácil, né. E no caso até do que o Júlio falou, que é o ETIAS, eu não sei se é ETIAS ou se é ETIAS, eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso, que a partir desse ano, acho que é novembro de 2023, vai passar não só brasileiros, mas todos aqueles que não fazem parte da comunidade europeia, vai precisar, porque até então, para você ir para a Europa, é só você comprar passagem e partiu, né? Você chega lá, você só passa pela imigração ali no aeroporto, aí a partir de novembro de 2023, você vai precisar dessa autorização online, que você faz previamente, que é a mesma coisa que tem nos Estados Unidos, né? Que hoje, né, quem tem o passaporte europeu e não tem o visto, pode pedir essa autorização, que é o ESTA, né, que chama o ESTA, que é para entrar nos Estados Unidos. Você tem direito a ficar lá 90 dias, é tudo online também, você não passa por entrevista. E agora vai ser a mesma coisa para a Europa, né? Quem não é da comunidade europeia, vai precisar desse visto, né, dessa autorização online, né, e é barato, é 7 euros, você faz pela internet ali, não precisa de visto, nada, para, como é que fala, para filtrar, né, quem vai entrar lá, porque daí ali ele já tem um pré-requisito de quem vai estar entrando no país, é uma segurança deles, que eu até nem acho errado, né, isso daí, né.
e vai ter isso daí também a partir desse ano agora de 2023. Mas que a gente estava falando, né, para as pessoas que pretendem, né, morar fora, todo esse planejamento, que nem o Júlio estava falando, né, de que não é só o planejamento financeiro, que a gente vai mostrar aqui os dados, né, os dados atualizados do site, né, tem todo aquele planejamento emocional, cultural, porque é difícil, que nem assim, eu morei fora, mas assim, há 20 anos atrás foi outra época, outra situação, né? Mas é a mesma coisa, você chega, porque assim, você tem que saber, você quer sair fora do país, mas você tem que ver o porquê que você quer sair fora, né? Se é, porque geralmente as pessoas vão por motivo externo, né? Por motivo de economia, por motivo político, mas e o motivo interno, né? Porque às vezes você é apegado à família, você tem que ver isso, né? Se você é apegado à família, às vezes é casal, um quer, outro não quer, aquele negócio todo, né? Então você tem que ter, porque chega lá, é uma cultura completamente diferente, são outras pessoas, você tem que se adaptar com tudo isso, né? Então, é um planejamento no geral. Tem que saber também a data que você vai, porque vamos supor, a gente está acostumado aqui no Brasil, esse clima, né, daqui do Brasil. Aí, vou chegar lá no inverno, você não vai se adaptar. Então, é bom já ver isso também, né, a data, o mês que você vai, né, para você já ir num período que o clima é mais ou menos parecido com o nosso, né? Porque para ser mais fácil. Então tem toda essa parte que tem que pensar direitinho. Beleza. Dando sequência a essa fala, essa junção de opiniões do Júlio, da Célia, para começar a desenrolar, né? Uma coisa que é mais importante que eu vejo é a nossa fonte de renda aqui e a fonte de renda lá, que seria, vamos dizer, o salário. Então veja, hoje, tomando como base, eu vou tomar a liberdade de jogar a minha tela, trocar com a Célia, o salário, considerando que tudo que nós vamos mostrar aqui está convertido para euro. Então todos os sites estão em euro. Boa noite, Chico. Boa noite. Veja, o salário a gente considera, nós fizemos toda a planilha, todo o estudo, considerando o salário mínimo em São Paulo, que é o salário mínimo nacional, é o piso, vamos dizer assim, né? Que é 236 euros hoje, equivale a 236, seria 1.300 e poucos reais, equivale a 236 euros. Levando em conta que, veja, a gente começa a analisar aqui os problemas. O salário mínimo é 1.236, mas o salário médio, com retenção dos impostos aplicados no país, olha só para você ver o absurdo, é 587. Então, só para ter uma ideia, para a gente começar a pensar. Aí, eu fiz uma comparação com os salários mínimos, eu vou ter que dar um zoom aqui, para que vocês vejam, eu vou mascarar um pouquinho vocês. Comparando, veja que o quadrinho aqui que está em vermelho é o nosso salário. O salário em Hamburgo, no mesmo princípio, é 1.585. Em Lisboa, 740. Em Curaçao, 772. Em Londres, numa cidade pequena, é 1.929. O salário em Gênova é 1.000 euros. E o Gdansk, na Polônia, é 610. Beleza? Tudo bem. Então, isso é só para ter uma referência comparando. Aí, eu fiz um comparativo aqui, para vocês verem a situação do salário nesses países que a gente pesquisou, né? Que nós temos uma justificativa que entrou Panamá, Costa Rica, México, São Paulo, Gênova, Londres, Polônia, Curaçao, Lisboa e Alemanha. Olha o que representa o salário em cada desses países. Falando no salário, vamos abrir aqui agora, deixar o Chico dar uma boa noite. Ele acabou de adentrar e eu vou só abrir aqui minha tela. Chico, a palavra é sua para uma boa noite para a gente continuar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos aí tentar, pelo menos, passar uma visão, né, de o que é morar no exterior, né? Não é só juntar a mala, juntar os trecos e subir no avião e tchau, né? Boa noite a todos. Beleza. Bom, Célia, continuando, tá aí, você faz uma explicação mais ou menos desse problema de salário,
tá? Para a gente justificar depois em função dos gastos básicos, vamos dizer assim. A palavra é sua. Então, porque, que nem eu falei, eu não sei se o Toninho colocou aí a fonte que a gente pegou, né, esses dados, né, assim, a gente tentou colocar, né, não colocamos Estados Unidos aí, não sei por que nós não colocamos Estados Unidos, mas nós colocamos cidades aqui da América Central, América do Sul, e Europa. É assim, é discrepante assim o valor de cada país. O Brasil tá lá embaixo assim, né, de salário, e a gente chegou à conclusão assim que nem esse amigo nosso que perguntou, né, estava falando de Curaçao, e é um país próximo, assim, seria fácil para a gente vir para o Brasil, fácil de ir para os Estados Unidos, mas a gente chegou à conclusão que o custo de vida lá é muito alto. Tem alguns países na Europa, né, na Polônia, por exemplo, né, que a moeda deles lá para o nosso está quase 1 por 1. Então, quer dizer, é bem mais barato lá, e o salário mínimo lá, que nem o nosso, está 200 e poucos euros, deles lá está 600 e poucos euros, né? Mas é aquele negócio que a gente estava falando antes, né? Tem que ver tudo no conjunto, porque... E para entrar lá, né, também, né? Para entrar lá que nem a Polônia tem um custo baixo, mas e para entrar lá, o visto para entrar lá não é fácil, né? Porque quem não tem o passaporte europeu, para lá já seria um lugar mais difícil. E nem a gente estava falando de Portugal. Portugal já tem um salário maior, tem um custo de vida também melhor, né? E o salário e eles estão facilitando muito para a gente entrar lá. Então já é uma oportunidade melhor, né? Tem que fazer porque tem gente que já pensa em ir, já vai, né? Já começa a olhar apartamento, já começa a olhar casa, Mas eu acho assim que para você, primeiro você tem que escolher o local, né, de acordo com tudo aquilo que você tem mais afinidade, porque às vezes você escolhe um lugar que o salário é baixo, tudo, mas e daí? Você não tem afinidade com aquele lugar, você não tem afinidade com aquela cultura, aí você vai para aquele lugar, você não se dá bem, então você tem que pesquisar isso também, não é só a parte financeira, né? Às vezes você vai para um lugar que o custo de vida é bom, mas você não tem afinidade, você também não vai se dar bem, então tem que fazer uma pesquisa bem criteriosa, tudo para o conjunto sair legal, né? Porque para ir morar fora, você tem que ter você vai achar um lugar para você alugar. A maioria dos países pede 3 meses de tipo de caução, né, no aluguel. Se você já vai com o negócio aqui alugado, e aí chega lá, você vai ficar preso num contrato, né? Eu acho assim que aonde você escolher, que você vê que você tem afinidade, tudo, procura um Airbnb, por exemplo, ou um hostel, um Airbnb, vamos dizer assim, se for uma família, né? Por um mês, você paga aquilo ali por um mês, por 2 meses, até você se adaptar àquilo ali, porque às vezes você não gosta da vizinhança, né? Às vezes você não gosta do local, não tem facilidade para transporte público, essas coisas assim. Então, é bom você já, primeiro, não ir já alugando o lugar, né? Porque às vezes você não se adapta àquele lugar. Então, é bom você... Eu imagino assim, né? Porque nem quando eu fui, eu fiz isso. Beleza. Aproveitando, Célia, dando um avanço nisso, eu fiz um preparativo só para a gente entender isso que a Célia está falando em relação a salários. Então, veja, eu vou tomar a liberdade de novo de colocar aqui a tela, que senão não dá, e vou colocar em grande. A gente usou, por exemplo, nessas fontes, nós pesquisamos, que essas fontes são internacionais, né? O preço básico das coisas aqui, por exemplo, em São Paulo. E isso é uma coisa que nós vamos atentar muito em função do nosso salário que a gente passou aqui, aquela comparação. Sim. Veja, um pedaço de pão em São Paulo, 250 gramas de pão, aqui no Brasil, né, custa 1,56 euros. Uma dúzia de ovos, 2,28 euros. 1 quilo de asinha de frango, 440 euros. Esses preços são aqui do Brasil. Né? Não, 440 não, Toninho. 4,40 euros. 4,40 euros. 1 quilo de maçã, 2,05 centes de euro. Né?
1 litro de leite, €1,15. E assim, ó, 1 quilo de batata, R$1,35. 1 quilo de banana, R$1,42. Beleza. Então, veja, se isto custa aqui em euro, veja que os valores que eu dei do salário mínimo que a gente viu no mundo todo, tá tudo em euro, né? Então, aí tem uma comparação aqui. Só para vocês terem uma ideia, os preços em Londres, Lisboa, Hamburgo, que é na Alemanha, em Curaçao, em Gênova, em Gdansk, na Polônia. Os preços são praticamente iguais ao de São Paulo, considerando que foi tudo convertido para euro. Hoje o euro está 5,5. Aí, eu o pergunto... salário no Brasil é bem menor, né? Aí é que tá. Então, voltando, né, tá, para a tela, só para vocês terem uma ideia, imagine esse custo com esses salários. Olha que o salário que representa nesse gráfico e os custos praticamente são iguais. Então, veja a desvantagem hoje nossa no Brasil. Estamos pagando praticamente tudo no valor de euro, recebendo em reais. Que cor que é o Brasil aí que eu não estou enxergando? Oi? Que cor que é o Brasil ali no celular? Azul. Que eu não tô enxergando. Azul. São Paulo, €236. Só perde pro México, né? Só perde pro México, que é 227. 227. Então, perde veja. pro Panamá, Costa Rica. Putz, isso é vexatório, né? Perder para Panamá. Que o Panamá e a Costa Rica agora tá muito legal de morar, viu? Usando essa fala, né, comparando esses preços, aí nós vamos para uma outra situação, mas antes eu queria ouvir vocês a respeito disso, né? O que vocês acham sobre essa situação? Veja, hoje nós estamos vivendo com todos os preços praticamente dolarizados, eurotizados, né? Ô, Toninho, porque assim, que nem eu vejo, que nem eu falei, né, nas mensagens que eu recebo, os vídeos, né, eu gosto muito de assistir vídeo sobre isso, hoje em dia tá muito os nômades digitais, né? São pessoas que têm aquela liberdade geográfica, né? Pode trabalhar em qualquer lugar no mundo, né? Aí acaba se beneficiando, porque são os nômades digitais, né, que chamam, né? Que às vezes vai num país que seja de menor custo e ganhando aquele salário, né? Que agora está muito na moda, esses nômades digitais, que seria também o home office também, né? Então, isso também, quem trabalha com isso está podendo ter a liberdade geográfica para poder morar onde quiser. E já facilita bastante. Então, vendo essa... Olha quem chegou aqui para dar uma boa noite para nós, antes da gente continuar. Dr. James, seja bem-vindo, a palavra é sua, para uma boa noite. Boa noite, rapidinho, para não atrapalhar o raciocínio aí. Boa noite, Célia, em primeiro lugar, nossa querida primeira-dama, o nosso amigo alemão, Chico, Júlio, boa noite para vocês. Vamos estar aqui conversando sobre isso. Beleza, então veja, falando a respeito disso, o que você acha, Chico, Júlio, sobre essa situação do custo no Brasil, entre aspas, todos em valores de euro, né? E o nosso salário a gente recebendo em reais. Vai lá, Chico, começando, você está muito quietinho. Não, só estou ouvindo a experiência, pô. Entendeu? Só estou ouvindo aqueles que já conseguiram ir para o exterior e já têm, né, na prática a experiência do que é sair do país e estar ali tete a tete com a situação financeira de outras populações, né, de outros povos. Mas eu creio que a maioria das pessoas que querem ir morar, né, principalmente morar em outro país, como a Célia falou, tem que ver a tradição, a cultura, né? Tem que ver se vai se adaptar ou não, né? Porque depois que está lá, a gente vê muito exemplo aí, jogadores de futebol, né? Que muitas vezes vão ganhar milhões em outros países, mas chega com 6, 5, 7 meses, já quer voltar, né? Independente se é brasileiro, se é espanhol, se é inglês, ele já quer voltar para a terra dele porque não se adaptou, não acha aquilo que ele achava fácil no país dele. E referente a valores, tem que fazer a conversão, ainda mais no dia de hoje, né, com essa
com essa infração, né, mundial, essa destabilidade financeira que está tendo, né? Cada hora o câmbio está de um jeito, tanto do euro quanto do dólar. Então tem que pôr na balança antes de ir, né, fazer uma programação, ver se a logística está correta, ver se aquilo que a pessoa se propõe a passar está dentro do limite, né, dele, como nós já falamos, tanto cultural quanto de alimentação, né? O que pega mais, eu creio, comigo, é a adaptação alimentar, né? Porque o que a gente tem no Brasil dificilmente vai encontrar numa China, numa Rússia, numa Polônia, né? Alguns países ainda é fácil encontrar, né? Como diz o pessoal, ainda a gente encontra lá uma galera que fica fácil encontrar os alimentos que a gente está acostumado aqui no Brasil. Outros países não, dificilmente vai achar, e você tem que se adaptar àquele tipo de cultura, né, alimentar, né, aquele tipo de cultura gastronômica, né. Então, não é só a parte dos valores, porque de repente você pensa, lá eu vou ganhar tanto, 3 vezes mais que eu ganho no Brasil, 2 vezes mais que eu ganho no Brasil, mas chega lá e vê que o custo também, às vezes, é bem maior que do Brasil, né. De repente, se ele vai comer um alimento que aquela cultura está acostumado, o peso não é tanto, mas até se adaptar e querer procurar aquilo que ele está acostumado aqui no Brasil, pronto, o que ele ganha lá não vai dar para comprar nenhuma metade do que ele compraria aqui no Brasil, né? Então é estudo, morar em outros países ou viver em outros países é estudo. Agora, se você vai para passear, se você vai para ficar algum período, né, mínimo, vamos dizer assim, apenas para fazer um turismo, eu creio que não seria tão difícil quanto se fosse para morar, né? Beleza. Júlio? Eu acho assim, quanto ao raciocínio dos valores dos produtos aí que você mostrou, eu pude ver alguns, tem alguma coisa que tá próxima ao nosso preço aqui, mas tem outras que estão mais caros lá. A questão do Brasil, eu acho que cada país tem uma economia administrada diferente. O Brasil, ele sempre foi crônico em tributos, em tributação, né? Nós sempre tivemos muitos impostos sobre imposto, frete, etc. O Brasil é um país continental. Para você transportar o alimento tem um custo, aqui em São Paulo é um, lá no Amazonas não é outro, em Recife é outro. Então, enfim, é meio assim cabuloso você começar a comparar algumas coisas muito de perto com isso, né? Quanto ao salário mínimo, é evidente que já podia estar num outro patamar, isso é óbvio. Mas é que aqui são outras questões que a gente sabe, já discutimos muito, e realmente tá muito baixo. Mas, se você for ver alguma coisa nesse sentido, eles lá, por exemplo, o salário mínimo está alto, mas o custo de vida deles também, não sendo alimentação, a alimentação também é cara lá fora, e está cara lá fora, não está barato. E tem a moradia, que é pior ainda, que a gente vai ver aí, mas é pior ainda. Então, assim, tem uma certo... Assim, você tem um salário maior, mas você tem um custo de vida também maior, em muitos aspectos, né? Então, aqui no Brasil, eu acho que é bem isso aí, é muito tributo, né? Que estava diminuindo, né? Até então, né? Até o ano de 2022, a gente estava vivendo uma série de circunstâncias ótimas e agora só Deus sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, mas eu acho que as diferenças também a gente tem que comparar por isso, é muito difícil, né? Eu tenho um amigo meu que estava em Londres a semana passada, ele falou assim, Júlio, eu estava num restaurante lá trivial, ele falou, né? Não é nada chique, foi comer uma refeição lá, só ele, deu 24, 25 libras, a libra parece que está 6,28, 6,30. Então, se multiplica 6,30 por 25, dá 140, 150, estou arredondando. Quer dizer, é um restaurantinho, ele falou assim, ó, bem assim, trivial. Quer dizer, ele foi metrô com ônibus, ele pagou 13 libras. Aí você começa a converter. Lógico que lá deve ter planos também, como aqui, as pessoas que trabalham, deve ser diferente. Mas assim, tudo, em cada país tem suas dificuldades, suas virtudes, né? Então, isso é difícil comparar. Eu acho que a gente, na comparação, é realmente aquilo que vocês fizeram, que nós vamos ver no final, que é o resultado final. Aí é que tem que pesar na balança. Beleza. James!
Meu sheik. Gente, quem já não pensou em ir embora do país, né? Principalmente agora, depois desse golpe que nós tomamos aí nas eleições, né? Dessa puxada de tapete, em que todo mundo se desiludiu, né? Ficou a ver navios. E agora nós somos verdadeiros manés diplomados, né? Então nós perdemos, né? Somos todos manés. Eu confesso para vocês que realmente eu estou pensando. Pensei e estou pensando. Tanto que já dei uma pesquisada no país, o primeiro que a gente pensa é Portugal, pela facilidade da língua. Principalmente para mim, que eu não falo inglês, nada, nem outra língua. Só falo mandarim e português. Né? Fala árabe também. Fala árabe. Árabe também, Lá o árabe é a minha língua nativa. Mas o primeiro país que eu pensei foi Portugal. Comecei a pesquisar, etc. Pegar uma fala James, eu falei, aproveita que eles estão, o Portugal está facilitando, está dando visto para procurar emprego. Sim. Eu preenchi a ficha lá daquele, já recebi inclusive ela preenchida, assinada para entregar no consulado, né? É a primeira coisa que a gente tem que fazer, preencher aquela ficha de onde você coloca lá suas aptidões, o que você quer. 90 dias, eu acho. Mas, James, antes de você escolher o país, eu estou dando uma dica, vamos até o final, talvez você mude de opinião pelos resultados que nós apresentamos aqui. Tá. Vai lá, continua. Só sugestão. Concluir o seguinte. Tá. Concluir o seguinte. O Chico falou assim, mas será que o cara vai ser feliz em outro país? Eu digo o seguinte, Chico, a felicidade ela não está em lugar nenhum, não está em qualquer coisa, não está em bem material, não tá. A felicidade está dentro da gente, a felicidade é um estado de espírito. Então, se o cara está infeliz aqui, ele vai estar infeliz em qualquer parte do mundo. Se ele está feliz aqui, ele vai estar feliz em qualquer parte do mundo. Eu acho que o que move uma pessoa a ir para um outro país, nessa situação que nós estamos, não é nem o desespero, é aquele sentimento de querer viver melhor, de não querer enfrentar tudo aquilo que está por vir, que nós sabemos o que está por vir. Nosso país está de mal a pior e está numa ladeira abaixo sem freio, né? Então nós sabemos o que vai dar, essa promiscuidade toda, essa bandidagem toda. Então eu acho que a força de vontade da pessoa, eu acho que é o principal motivador para ela poder buscar uma qualidade de vida melhor. Aí vocês falam assim, eu tenho um comparativo que lá eu paguei tanto, se converter, não vai dar. É 5, é 6 por 1, não dá para converter. Então você morando num país desse, você tem que ganhar na moeda deles, gastar na moeda deles. Só que tem o seguinte, nesses países, a qualidade de vida que se tem lá, mesmo ganhando pouco, é imensamente maior do que nós temos aqui. Então lá tem muita mais saúde, mais segurança e tudo mais. Então é isso que nós temos que botar na cabeça, né? Isso é uma série de vantagens, né? Então, eu dou exemplo a Dinamarca. A Dinamarca só paga 50%, 55% de imposto lá, e é o povo mais feliz do mundo. Por quê? Porque tudo volta. O sistema lá funciona, a economia de mercado lá funciona, a economia de mercado voltada para o social. É um país sério, tem políticos sérios. Aqui nós não temos, infelizmente. Então esse quadro está me levando realmente a pensar em ir embora. E terminando minha fala, em relação a Portugal, Célia, eu tive verificando alguns vídeos de umas pessoas nessa semana, nos últimos 15 dias, que o custo de vida em Portugal subiu absurdamente, em termos de gêneros alimentícios. E hoje já tem dificuldade, inclusive, de se achar apartamento e casa para aluguel. Por quê? Porque houve uma procura muito grande de brasileiros, não só de brasileiros, mas de outros países também. Então já estão tendo dificuldade em ter imóvel para se alugar em Portugal, né? Lógico que nos grandes centros, nas outras cidades do interior, tem que procurar os subúrbios, né, as beiradas, né, o interior, né? Nas outras cidades, exatamente, mas Porto, Faro, Lisboa, o negócio... tem até outros, até, Marcinha. Então, mas que nem você falou de não pode converter, né? Não pode converter valor e também não pode comparar também. Porque se você for comparar, porque você vai para fora, você não vai achar igual aqui no Brasil, esse negócio de amizade, de ter um suporte, porque lá é assim, totalmente diferente, mas assim, é cada um por si, né? Então você tem que ir já com a cabeça nisso daí também.
Não pode ficar comparando com o Brasil, porque no Brasil era assim, no Brasil era assado. Quem quiser ir para fora tem que mergulhar na cultura deles, no modo de viver deles, senão você não se adapta. Beleza. Falou tudo. Dando sequência a isso, só para vocês terem uma ideia, né? Eu preparei aqui o custo de uma moradia em São Paulo, para a gente comparar para o resto do mundo. Veja o que o James acabou de falar, a Célia. Um aluguel de um apartamento de 1 quarto no centro, 571 euros e 52 centes. O aluguel mensal de um apartamento de 1 quarto no subúrbio, na periferia de São Paulo, né? Vamos dizer assim, 335,63 euros. Um aluguel, para quem é uma família igual do James, 4 pessoas, né? Casal e mais um casal de filhos, 1.008 euros e 58 centavos. E na periferia, né? No entorno, né? 656 euros. Bom, isso é só para a gente ter uma ideia, para a gente fazer um comparativo, para vocês terem uma ideia do custo. Tá aqui, depois eu deixo. Estou deixando passar aí embaixo, né, o link dos sites oficiais lá de fora que a gente pesquisou, tudo. Está tudo atualizado em 23. Considerando uma fala do Júlio, do Chico e do James e da Célia, nós temos até, durante essa apresentação, uma exposição realmente do que é saúde, segurança, condutibilidade, mobilidade urbana, lazer, cultura. Então, isso a gente tem que pôr muito na balança, ok? Então, fazendo uma comparação, só para vocês terem uma ideia, o preço de um apartamento no subúrbio para 1 quarto em Londres, 940 euros. Em Lisboa, 741 euros. Em Hamburgo, 856 euros. Curaçao, 442. Nossa, o Curaçao tá barato. Calma aí, gente, não vamos nos apressar. Em Gênova, na Itália, 504 euros. E em Gdansk, na Polônia, 516 euros. Pois bem, considerando isso, a gente faz uma avaliação. Agregando a isso, são alguns serviços que a gente comparou, que eu queria passar para vocês. São alguns serviços básicos, essenciais. Por exemplo, taxa de internet ADSL, que é uma internet rápida, teoricamente rápida no mundo todo, que é a referência ADSL. 22,86 euros aqui em São Paulo. Esses valores que eu estou mostrando são aqui em São Paulo. Um mês de água, luz, eletricidade, para um apartamento de 80 metros quadrados, equivale a 65 euros. 1 minuto de ligação no telefone pré-pago, 0,27 centes de euro. Um ingresso no cinema ou no teatro, uma média, né? 9 euros. E um pagamento de uma academia básica mensal, 25 euros. Então, veja, isso são os serviços básicos. Aí a gente fez a mesma situação, né, para os países que a gente pesquisou, comparando exatamente esses custos. Eu não sei se vocês estão vendo, veja que o Brasil, teoricamente, não é. Aqui tem São Paulo, Gênova, 32 euros, sucessivamente. Aí depois a gente vai fazer uma apanhada. Eu vou deixar com vocês, para que vocês falem um pouquinho cada um. Começando com o Chico. Vai lá, Chico. Tá sem áudio. Vou passar pro James. James. Eu vejo uma discrepância muito grande nesse comparativo que você fez, né? E até para nós aqui, entendemos o seguinte, tem muitas coisas aqui que equivalem ao preço de lá. Eu estive percebendo. Muitos preços que nós pagamos aqui de alguns serviços, a gente tem muito pouca diferença do que você paga lá, né? Então o custo de vida nosso aqui também é alto, né? Em comparação, mesmo pela diferença da moeda, tudo, tem algumas coisas que quase se equivalem, não é? Então a gente acha que lá que lá é o seguinte, o poder aquisitivo da moeda garante a você que você vai comprar aquilo.
que você pode fazer um planejamento e que você vai poder pagar. Aqui não. Nós não temos essa segurança. A nossa moeda não nos dá, a nossa economia não nos dá essa segurança de que a gente vai poder ter o mesmo padrão de vida em janeiro, a gente vai manter até dezembro. Lá a gente consegue, a gente sabe que tem, né? Mutatis mutandis, um lugar ou outro, uma coisinha ou outra que dá uma diferença, mas na média se tem muito mais segurança econômica e financeira nesses países que você pesquisou. Beleza. Júlio, palavra sua. O meu raciocínio é o mesmo do James, né? Por isso que é importante aquilo que a Célia fala, de pesquisar muito bem a pessoa que está realmente com intenção de sair, para onde vai, né? Porque cada país tem cada país tem sua característica, cada país tem sua força econômica ou força política ou estabilidade, né? Estabilidade econômica, política, que você consegue fazer um planejamento melhor e mais seguro, né? Por exemplo, a Suécia, me parece, eu não sei se eu vou falar uma bobagem, ela tá em terceiro no ranking no mundo de qualidade de vida para se viver. É a Suécia. É um país, pelo menos o que eu tenho lido, que eu tenho visto. Não sei se isso continua ou ela perdeu o ranqueamento aí, né? Como a Suíça, ela tem a sua estabilidade política e econômica e social também bem estável. Então, isso daí tudo, mesmo que sejam os preços ou iguais, o Brasil ou maior que o Brasil, você consegue administrar com planejamento. O Brasil, aquilo que eu repito e falo, é assim, é difícil, mesmo com todos os nossos erros, todas as nossas tributações, o Brasil é um país de tamanho continental e é difícil administrar isso aqui. Quer dizer, difícil não mas sempre teve complicadores. A Europa são países menores, com populações menores, e que você consegue encaixar mais as coisas. Isso daí por isso que, às vezes, a gente fazer uma comparação pode ser leviano demais. Chico, palavra sua. Desculpa aí, deu um problema aqui na conexão aqui, ficou tudo travado, mas enfim. É justamente isso, temos que ver o custo, né, de vida de cada país, e compreende aquele raciocínio que a gente tem, referente ao Brasil, um país onde imigrar, né, de restaurante, supermercado, né, aluguel, esse que ganha realmente vai dar aquele respaldo a qual você está aguardando, né, que é ter um respaldo melhor do que aqui. Você está com o áudio, deve estar com mau contato o microfone. Está saindo? Pois então, é o que eu estou falando, né, antes de sair do país e ir para outro, tem que ver isso mesmo, todo o custo que vamos ter, né, que realmente compensa, né, pôr na balança o que a gente espera, né, em termos de vida, né, que realmente vai ter uma vida melhor no exterior do que aqui. Temos vários países aí que tem um custo a qual sobrepõe o outro no sentido de que um é melhor que o outro. Que nem o James falou, a maioria dos brasileiros, quando querem ir para outros países, sempre procura Portugal por causa da língua, né? É mais prático, mais fácil, mas também tem que pôr referências de custo, né? Eu creio, não estou bem se é recente ou se foi no final do ano passado, enfim, vários brasileiros querendo retornar de lá, né? Vir de lá para cá, porque não encontrou aquilo que esperava, né, em Portugal. Mas tem que ver qual foi o propósito que ele foi para lá, né, que esses brasileiros foram para lá, o que eles fizeram, né, qual o tipo de estudo eles fizeram para ir e o que eles aguardavam, né, achar lá. Então, às vezes a pessoa fala, eu não vou mais para Portugal porque tem um monte de gente querendo voltar de lá, né, e não vê que tipo de perfil é dessa pessoa, né. Às vezes a pessoa vai com a cara e coragem, chega lá, não acha o que estava esperando. Esses outros países tem muitas vezes, que nem o Júlio falou, e muitas vezes o que pesa mais em outros países são o aluguel, né? O aluguel, às vezes, o salário, o aluguel pega mais, né, a parte do salário desses que vão para lá trabalhar do que outros tipos de coisa, né? Do que a alimentação, do que a própria, entre aspas, sobrevivência de outro país.
Então tem que fazer um estudo, tem que saber que tipo de desafios que vão encontrar em termos financeiros de outros países. Né? Beleza. Dando sequência a essa fala de todos nós, eu fiz aqui um levantamento, né, que eu vou colocar aqui, em relação, isso aqui eu vou colocar grande aqui para que vocês vejam, resumindo, custo de vida no Brasil, né, uma família de 4 pessoas, a estimativa de custo mensal, 2.214 euros, né? Isso equivale a 12 mil reais, 12.300. Custo mensal, né? Custo mensal para uma pessoa, 965. Então, veja, a gente aqui tem essa estimativa, né? Tem aí os valores e tal. Aí a gente fez um comparativo nesses países, né? Que a gente estava pesquisando. Fazendo essa comparação, eu tenho aqui, né? Para quem está pensando, eu fiz um estudo, né, de horas de voo, que eu conversando com esse meu amigo, falei, não, é mais fácil a gente ir para um país aqui perto, que eu chego rapidinho. Engano, o custo, o tempo de viagem é relativamente tudo igual. Tá aqui só um informativo, todos eles em torno de 14 horas para a gente sair de São Paulo e ir até lá. A grande maioria vai direto, né? Só tem um que para ir para Curaçao eu tenho que parar na Colômbia e da Colômbia eu vou para Curaçao. Então, dando sequência, só para a gente... Aqui está exatamente o que nós vamos fazer o nosso fechamento. Aqui é o comparativo das coisas básicas, mínimas, né, que a gente tem que levar em consideração em cada país. E eu vou deixar essa tela aqui em cima, não vou aparecer, e vou passar a palavra para vocês, tá? Começando com o Júlio, depois a Célia, depois o James, depois o Chico. Júlio, a palavra é sua. Eu acho que todos esses dados que foi colhido aqui foi fantástico, é fantástico. A gente que tem muita letra pequena, né? Mas a gente consegue entender bem o que está acontecendo no mundo hoje e nessas cidades. É uma amostragem óbvia, pequena pelo número de países, mas é uma amostragem muito interessante, como foi feita com muita sabedoria por vocês. É sensacional esse trabalho. Eu acho que para quem realmente está querendo e pode sair do Brasil, vislumbrando o que nós estamos para passar nos próximos meses, eu acho que tem que ir mesmo. Mas eu acho que tem que ir com esse estudo aí, que vocês fizeram um trabalho excelente é uma bússola isso daí. Isso é uma bússola para quem quer dar o tiro certo aí na sua saída do nosso Brasil. E é muito engraçado porque, no final das contas, no resumo, o Brasil é o país ainda mais em conta para se viver, né? Pelo resumo que foi mostrado, pelo trabalho que foi feito, né? A gente, às vezes, pode achar que a grama do vizinho está mais verde e, às vezes, não está. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar. A gente está vivendo atualmente de previsões, de desilusões e previsões, né? A gente precisa ter muita calma nessa hora para tomar uma decisão dessa, porque o Brasil ainda hoje, dia 31 de janeiro, ainda está mais barato, as coisas estão mais administradas. Mas eu parabenizo vocês por esse trabalho, foi excelente. Eu acho que se pudesse explodir mais em outra live seria muito legal, não sei se tem campo para isso. E a Célia também explicou muito bem as coisas e é isso aí. Célia, a palavra é sua. Então, eu não concordo muito, assim, que nem o Júlio falou agora, que o Brasil ainda está dentro dos países melhores, assim, né, de preço, porque aí a gente vê, né, que o preço tá, tipo, que nem a gente fala, né, dolarizado, né, tá igual praticamente vários países aí, só que o salário do Brasil tá bem inferior, assim, próximo aos outros, né, então, por aí a gente vê que eu acho, assim, que quem pode, né, quem tem essa coragem, assim, né, de
de se meter a cara em outro país, eu acho que deve sim. Mas é aquele negócio, né? Não é só a parte financeira, né? Tem que ver a parte, porque não é. Eu acho que sair fora do país não é para todo mundo, né? Aquelas pessoas que são apegadas, né? Apegadas à família, apegadas, né? Acaba não se adaptando fácil. Eu acho que tem que ver toda essa parte também, né? Porque às vezes a pessoa tá saindo do Brasil por quê? Ela tem que fazer essa pergunta para ela mesma: por que ela tá saindo do país? Se ela estiver fugindo dela mesma, nenhum lugar vai ser bom, né? Agora, é aquele negócio, você vai sair do país, desapegue das coisas daqui, né? Se desapegue dos costumes, não fique comparando, para você poder se adaptar melhor, porque tem aquela... a parte cultural também, né? A parte cultural é bem pesado, então... Mas, assim, eu acho que vale a pena, que até mesmo, assim, né, na parte cultural mesmo, assim, né, de você aprender outras culturas, tudo, e nesse atual momento do país, quem puder, eu acho que vale a pena sim, só tem que estudar direitinho essa parte da financeiro e junto com ele a parte de afinidade, porque não adianta você estar também no local que financeiramente é bom, mas você não se adapta, você também vai acabar sofrendo e vai acabar querendo voltar para o seu país. Então, tem que estudar tudo isso direitinho e a parte também burocrática, né? Aquela que o visa, a parte de entrada, que vai ser fácil, a parte da língua também, que nem o James falou, né? No caso dele, de Portugal, por causa da língua ser mais fácil. Tem tudo isso também para ser fácil a adaptação naquele local. Beleza. James, palavra sua. Eu acho assim, enriquecedor tudo isso. Eu vou complementar com 2 pontos que eu queria deixar bem claro. Nós estamos vivendo o início do fim, né? Você vai falar, sou pessimista? Não. Nós lutamos contra esse sistema que está aí hoje dominando o país. Nós estamos sendo dominados hoje, governados por facção criminosa. Nós sabemos o que o socialismo faz no país, na economia. Nós sabemos o que vai acontecer com a economia do país. Agora eu pergunto a vocês. Vocês hoje têm um imóvel de R$500 mil. Vocês acham que o seu imóvel vai valer R$500 mil daqui a 2 anos? Vocês acham que vocês vão encontrar alguém para pagar R$500 mil daqui a 2 anos no seu imóvel? O que vai acontecer com o seu patrimônio? Com a degringolada geral da economia. Eu fico pensando nisso. Será que não é hora realmente de aproveitar agora e garantir o patrimônio, o pouco patrimônio que a gente tem e vazar, como diz Humberto? Esse é o primeiro ponto para reflexão. O segundo ponto é em relação ao que fazer no outro país. Por exemplo, na minha profissão, advogado, eu posso advogar em Portugal. Eu posso advogar sem problema nenhum. Agora, se eu for, por exemplo, procurar uma vaga de advogado no escritório de advocacia em Portugal, a maioria deles exige um inglês fluente. Eu não tenho nem o The Books on the Table, eu não tenho. Então, para mim, já fica difícil. Dentro da minha profissão, eu teria que escolher uma outra profissão, uma outra coisa. Aí eu estaria, meu orgulho, né? O meu íntimo, estaria disposto a abrir mão da minha profissão e fazer outra atividade qualquer lá? Eu com certeza digo para você que sim, sem problema nenhum. Vou ser vendedor de loja, vou fazer o que tiver que fazer. Porque a sobrevivência, ela exige que a gente faça o que tiver que fazer. Então não tenho orgulho disso, não. Não tenho vergonha de fazer outra atividade, desenvolver outra atividade, se não for a minha, em outro país, se eu tiver dificuldade. Então são esses 2 pontos que eu queria deixar para reflexão. Será que a pessoa está disposta a ir para outro país e lavar prato? Um engenheiro, por exemplo, saber isso? Beleza. Chico, a palavra é sua. Perfeitamente. São vários fatores que tem que pôr na balança, né, e ver se compensa mesmo deixar o país, como o James falou, com essa atual quadro que vivemos, né, com o comunismo de poder, querendo ou não, é o comunismo de poder, né, aqui no Brasil, e temos que ver como vai ficar o nosso futuro, falando em termos de Brasil, né, de fato. Mas, se formos ver também o outro lado do mundo, estamos aí numa guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, e que também não está decidido, né, a presunção é que de repente possa estourar uma guerra maior, né, tendo em vista que vários outros países estão fornecendo aí
mantimentos, bélicos, enfim, dando apoio aí para que um consiga se defender do outro, né? E o outro está tentando aí um apoio para que possa atacar. Então também dá uma estabilidade, né? Desestabiliza, né? Financeiramente falando, economicamente falando, a outra parte do mundo, né? Então a gente sai de um lugar que queremos fugir de um comunismo e de repente pode cair no colo de uma guerra, né? Então está complicado. Hoje, né, se a gente for avaliar hoje para onde ir, fica tanto incógnita na cabeça da gente, fica uma interrogação do tamanho de um bonde, que é sair do 6 para entrar no meia dúzia de repente, e de repente esse meia dúzia é pior do que o 6, né? Nós temos aí vários países que são receptivos ao Brasil, né? Nós temos aí Canadá, Suécia, né, o próprio Portugal, que são receptivos, que há vários ramos de emprego para o brasileiro, né, eles são bem acolhedores, mas de repente chegamos lá e pisamos, sai do aeroporto aqui do Brasil, pisa no aeroporto aí de um país europeu, ao pisar, pronto, estoura uma guerra desse país, porque está apoiando fulano, está apoiando cicrano. Então, hoje, né, a gente não tem como afirmar, vai para o país tal, porque é melhor. Se de repente estourar o pior, como o James está dizendo aí, e eu também creio nisso, né? Infelizmente a gente tem que ficar com o pé atrás e o outro à frente, mas de repente mais com o pé à frente para poder correr, mas vai correr para onde? Nós, aqui na América, não tem para onde correr. Imagina para a Europa, chega lá, uma linguagem que cai num país que a gente não conhece as línguas, não tem ninguém que conheça a gente, tem que se adaptar, e do nada pega uma guerra, né? Um bombardeio, uma coisa pior. Então, hoje nós não temos para onde ir, infelizmente, né? Nós não temos para onde ir, mesmo tendo condições financeiras. Eu tenho milhões e vou para o país tal. Eu não tenho nada, juntei 30, 20, 40, 50 mil e vou me aventurar no país Y, com a família ainda, né? É um tipo de situação que nós estamos vivendo hoje que não tem para onde correr. De repente a gente sai de um lugar seguro e corre em direção de uma ratoeira, né? Independente se a gente tem condições financeiras ou não de viver em outro país, se a gente fala inglês, fala aramaico, se fala, enfim, árabe, não tem para onde fugir, né? Eu penso assim, hoje está muito difícil dar uma opinião para alguém, ou orientar alguém, vai para o país tal. A pessoa liga para você, pô, filha da mãe, você mandou vir aqui para o país tal, e o país está em guerra, entrou em guerra agora, olha, estão bombardeando aqui, putz. Vai para aqui do lado, Marvado, aqui do lado também o bicho pegou. Então, a gente fica num beco sem saída, né, nas referências de hoje. Mas, se a gente for ver tempos atrás, há vários países que eram, né, de repente, não sei como é que está hoje, receptivo ao Brasil, e que nem o James falou, se você vai para outro país, se você chega lá e encontra a sua função, a qual você é capacitado a prestar o serviço, beleza. Agora, se você for chegar lá e não encontrar, aí você vai ter que se aventurar, né? Porque os brasileiros, em outros países, pegam aquele trabalho que o nativo ali não quer, né? O americano, ele não quer nem para fossa, ele não quer lavar prato, ele não quer trabalhar de pedreiro, ele não quer trabalhar de serviço braçal, não é para esse tipo de gente, né? Então é onde o brasileiro vai e se dá bem, né? E se a pessoa tem um controle financeiro, se a pessoa sabe controlar aquilo que ganha e aquilo que gasta, vai se dar bem, sem dúvida. Em qualquer parte do mundo ele vai se dar bem, né? Tem muitos que nem precisam sair do Brasil para se dar bem. Né? Não sei o dia de amanhã, que nem o Júlio bate na tecla. Hoje, dia 31 de janeiro, o cara se dá bem. Então não sei amanhã é outro dia. Mas são vários fatores no tempo atual em que vivemos que temos que pôr na balança. Né? Hoje tem que pôr na balança vários fatores. Porque, de repente, você sai bem do Brasil, sai bem equilibrado financeiramente, mas chega lá, tem um impacto emocional, né, que vai te ferrar, mesmo você com milhões no bolso, de repente você fica um pobre de espírito, um pobre na sua consciência, na sua cabeça, que você perde tudo aquilo que tem, mesmo tendo tudo. Beleza. Bom, tomando isso, e já estamos chegando a 1 e 6 minutos, é o que eu falei para quem estava com a gente, né? Que a gente ia dar uma surpresa no final, um apanhado geral, né? Para que a gente ilustre. Lembrando que vai estar na descrição os links dos sites que a gente usou para pesquisar, todo o material que a gente usou para quem quiser fazer. Quem quiser o PDF dessas apresentações que a gente passou aqui, é só pedir
no Zap, tá? Ou escrever no chat. E a gente agradece. E agradece principalmente, né, Célia, a esse amigo que a gente foi fazer a visita que nos provocou, né? Hein, Júlio? Hein, ô James? Ô Chico? Esse amigo que faz tempo que eu não vejo, né? E que nos provocou, eu e a Célia, né? E aí a gente fez isso. Então, o final, eu vou passar esses slides, deixo esses slides em tela cheia, começa com a Célia, o Chico, o Júlio e o James, agradecimentos finais. Só para vocês terem uma ideia, está aqui o nosso apanhado geral, né? Que a gente fez. Eu vou deixar aqui. Eu não sei se deixo de tela cheia, se está dando para ler. O que representa o salário, a moradia, o alimento básico e o serviço em cada país. Aí cada um tira as suas conclusões. Júlia, a palavra é sua. Depois a Célia, depois o James, depois o Chico. Já está montado aqui. Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez a presença. Você e a Célia fizeram um trabalho impecável, eu não canso de dizer, muito bacana, de uma utilidade tremenda. As nossas opiniões, muitas vezes, pode até ser uma opinião errônea, mas é uma opinião de momento, né? Tudo muda, amanhã muda, depois amanhã pode mudar. O Chico falou uma coisa certa mesmo, a Europa também não está muito calminha nessa hora, né? Com muitas notícias estranhas. O mundo em geral está assim, né? Então a gente sempre tem que fazer as nossas orações para pedir que tudo dê certo no Brasil, no mundo, mesmo que a gente saiba que a estrada é difícil, né? Mas a gente não pode perder a fé, não pode perder a convicção, e a gente tem que ter sempre um pensamento, por pior que seja, positivo, né? E aqueles que têm condições de sair, eu também acho que tem que sair. Eu particularmente, se eu tivesse, eu sairia. Essa é a minha vontade, mas eu não posso, tem outras coisas, e a gente tem que avaliar sempre bem a vida, inclusive questão de faixa etária, etc, etc. Quem tem condições, vá com Deus, mas não nos deixe nunca, né? E eu espero que tenha servido para muita gente isso daí. E o link da Célia também, que eu acho legal de colocar, porque ela dá muita dica de viagem, muitas coisas boas, eu acho que também tem que colocar aqui, e até porque o nosso Humberto está rivalizando com ela agora, porque ele está montando uma caravana em Pindamonhangaba, tá bom? Então, boa noite para vocês todos aí, muito obrigado pela presença, adorei. Célia, você? Então, eu também acho que quem tem oportunidade, quem tem, que nem para sair do Brasil, sair do país, fazendo esse estudo, essa pesquisa, também, eu acho que deve sim, que nem falar um pouquinho assim, quando eu fiz isso, tá certo que foi há um tempo atrás, eu já não era tão menina, já tinha mais de 30 anos também, mas eu fui, assim, é lógico que em outra situação, eu fui na cara e coragem também, eu trabalhava aqui numa empresa, só um pouquinho da experiência, assim, né, eu trabalhava numa empresa aqui já há um tempo, até que eu ganhava bem, eu tinha uma função meio de supervisão, assim, eu ganhava bem, mas eu tinha um sonho, eu fui por um sonho, meu sonho era conhecer Londres, principalmente, né, Inglaterra, mas Londres, né, pedi a conta, fizeram acordo comigo, o dinheiro que eu recebi, eu falei, não, eu vou para lá, só que eu fui por um tempo específico, né, falei, eu vou para lá, vou ficar esse tempo lá, meu dinheiro do seguro-desemprego, eu deixei meu cartão com a minha mãe, ela foi pagando a passagem para mim, as 5 parcelas, ela pagou a passagem, e o dinheiro que eu recebi, eu fui embora, fui para lá, só que eu fui assim, no escuro, eu fui sem planejamento, isso que eu tô falando, eu fui sem planejamento nenhum, escolhi o país mais caro na época, né? Foi eu e mais 2 amigas. Cheguei lá com a mala na rua, assim, e agora, para onde nós vamos, né? O que nós vamos fazer? Escolhemos um hostel lá, só que detalhe, eu não consegui o visto, eu estava ilegal, eu cheguei em Londres, consegui entrar, mas eles carimbaram meu passaporte para uma semana. Em uma semana eu tinha que voltar para o Brasil. Eu falei, mas eu não volto mesmo, já estou aqui, eu vou ficar aqui agora. Peguei, eles não me acharam, eu mudei de lugar lá, né? Fiquei ilegal em Londres.
fiquei ilegal lá em Londres. Falei, e agora? E minhas duas amigas não, porque elas tinham passaporte italiano, e eu não, eu com passaporte brasileiro, né? Eu totalmente legal em Londres, falei, para arrumar emprego agora. Elas arrumaram emprego fácil, porque elas tinham passaporte. Eu, passaporte brasileiro e sem visto, né? Mas fui, até que consegui emprego num restaurante lá, e lavar prato, logicamente, né? Consegui esse emprego lá para lavar, lavei muito prato. Lá, alugamos um quarto lá numa casa de uma família indiana, nós três, a gente morava junto, dividia o aluguel do quarto. E aí, isso que eu queria falar, eu trabalhava lá nesse restaurante 3 vezes por semana apenas. Eu trabalhava na quarta-feira, era quarta, sexta e sábado. Eu entrava às 5 horas da tarde e saía meia-noite. Trabalhava 5 horas por dia, 3 vezes por semana. E como eu não tinha visto, eu não podia abrir conta em banco, eu recebia todo dia. No final da noite eu passava no escritório, o gerente me pagava. Trabalhando esses 3 dias por semana, essas 5 horas por dia, 3 dias por semana, eu ganhava mais do que eu ganhava nos meus 5 anos que eu trabalhava na empresa aqui em Pinda. Com esses 3 dias por semana, eu pagava meu aluguel, eu pagava transporte, vivia lá, né? Vivia tudo. O dinheiro que eu levei, eu fiquei lá esse tempo, tudo, né? O dinheiro que eu levei, eu trouxe de volta para o Brasil. Então, quer dizer, isso sem planejamento, sem visto, eu consegui, né? Trabalhando lá, né, lavando prato, tudo. E aí, depois de lá, as minhas amigas continuaram em Londres, eu quis ir para a Itália, daí eu fui sozinha para a Itália, fiquei 1 mês lá na Itália. Aí, da Itália, depois eu voltei para o Brasil. Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, que se planejar direitinho, dá certo. Porque eu, sem planejamento, e no país super caro daquele, que é Londres, e, assim, você vai perguntar, eu faria tudo de novo. Igualzinho eu faria, porque valeu muito a pena, eu fui muito feliz lá nessa época. Trabalhei pra caramba, mas aprendi bastante. Você abre a mente, sabe? Você conhece outras culturas, você para de ficar com coisinha, sabe? De julgamento, de que você assim, é gente de todo lugar do mundo. Você encontra muito brasileiro. A gente acha que o brasileiro não ajuda, ajuda sim. Inclusive, eu consegui esse emprego porque o gerente desse restaurante, ele era brasileiro. Aí eu ia lá todo dia. Ele fala, sério, você conseguiu esse emprego por canseira, porque eu ia lá todo dia. Aí também eu consegui esse emprego na cozinha por eu não falar inglês, porque eu não falava nada de inglês e trabalhando lá na cozinha eu não ia precisar me comunicar com as pessoas, né? Então, uma das minhas amigas conseguiu emprego nesse mesmo, ela trabalhava ali no salão, tudo, nas pessoas, porque ela falava inglês. Eu já não, eu fiquei na cozinha, justamente por não falar inglês. Mas deu tudo certo, depois deu o tempo certo, que eu já ia ficar mesmo, voltei para o Brasil, meu dinheirinho que eu levei, eu voltei comigo aqui, né? E dei a sorte, eu voltei no mês de agosto, isso foi em 2003, 2004. Voltei no mês de agosto, no mês de setembro eu já arrumei emprego aqui, eu trabalhei daí, arrumei emprego na Auto Pinda, na Chevrolet, fiquei lá 12 anos. Mas aí, assim, se planejar, dá certo, é uma coisa assim que hoje em dia, assim, né, hoje, ainda mais a gente, assim, nessa faixa etária, realmente tem que planejar direitinho para ser uma coisa definitiva, porque eu fui como uma aventura, como um sonho, né, para procurar, para ficar lá por aquele período. Mas para ficar mesmo, para definitivo, assim, né, por um tempo maior, aí você realmente tem que planejar direitinho. E é isso. Então, obrigada pela oportunidade e boa noite a todos, obrigada e estamos aí. Se inscrevam no meu canal, assistam meus vídeos lá, tem bastante vídeo legal, Célia Rins lá no YouTube, vão lá. James, a palavra... Obrigado, Célia. A palavra é sua, James. Bom, boa noite, Toninho. Obrigado pelo convite. Desculpa ter entrado um pouquinho mais tarde, que hoje o dia foi bem difícil para mim aqui, muita coisa para fazer, então hoje foi meio pesado. Mas obrigado, Célia, pela sua experiência aí, por passar essas informações para nós. Vocês dois terem feito esse trabalho magistral, maravilhoso aí, cheio de detalhes para a gente. Isso aí, vocês não têm ideia o quanto isso aqui está me ajudando.
aí vai me ajudar também. Eu já de antemão, Toninho, já peço que você mande todo esse material para o Zap para mim, porque vai me ajudar muito, tá? Porque a minha intenção, eu não havia falado isso para os meus amigos ainda, mas eu estou pensando seriamente em dar um rumo na minha vida. E se de tudo não acontecer de eu conseguir ir para o exterior, eu vou morar no Ribeirão Grande, não tem outra alternativa, entendeu? Não sei se os amigos sabem, mas eu tenho um puxadinho lá, então dá para viver lá tranquilamente. Tem um chalezinho aqui que dá para arrendar. Então, entendeu? E eu vou para o Ribeirão Grande, vou embora do Brasil, vou para o Ribeirão Grande, ponto final. Beijão para vocês, gente. Boa semana. Beleza, James. Chico, a palavra é sua. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Também peço desculpa pelo atraso, né? Uns 10, 20 minutos de atraso aí. O pessoal aí. Vai. Pronto. Aí. Você vê como é que manda? Você mas viu? Tá certo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E haja juízo. E foi ligeiro, você viu? Papo. E você vê que a obediência é rápida. Um cruza, o outro bate do peito e chuta, filho. Aqui é assim. Mas foi super interessante essa pauta usada, né? Vai morar, né? Quer morar no exterior, né? Tem que realmente fazer um estudo, como a Célia disse, como uma aventura, né? Como um mochileiro, entre aspas, né? Realmente, hoje, de repente, como mochileiro, quem quiser ir, de repente, possa até ir, porque se tiver que correr do nada, vai correr sozinha, né? Mas com a família já projetado, como a ideia de James, realmente, esse material que vocês expuseram aí vai dar uma trilha, né? Vai dar uma linha para poder seguir, né? Creio que o James vai fazer um bom uso desse material que vocês expuseram. Parabéns pelo trabalho, pela montagem, porque dá aí uma ideia de como eu vou poder agir, né? Antes de fazer essa viagem. Então, com a família, nós temos um perfil. Agora, sozinho já é outro tipo de perfil que, se você estiver em risco, alguma coisa assim, você vai correr sozinho, não tem quem deixar para trás, né? Eu por mim e Deus por todos, né? Então, já um perfil... E também você estando sozinho, alguma coisa dando errado, você tem para onde voltar a sua família, né? Sim, então, você tem, né? Sim. Já é outro tipo de figura, né? Outro tipo de situação. Enfim, não tem aquela cabeça, poxa, eu vou correr, eu vou deixar meus filhos para trás, meu marido, minha esposa para trás. Não, tem que correr todo mundo junto, e é bem mais difícil do que você sozinho, né? É como nós estávamos comentando. Se eu pisar num país que hoje está bem, de repente estoura algo, tanto quem vem do exterior para o Brasil, quanto quem vai do Brasil para o exterior, estourar algo diferente, a gente sozinho é mais fácil de correr do que com a família. Mas parabéns pela pauta, é uma pauta super interessante, né? Ainda mais para o dia de hoje, né? Que a maioria, não só o James, mas muitas pessoas estão com a intenção de sair do Brasil pelo histórico que nós estamos vivendo hoje e o que pode vir amanhã. Boa noite a todos. Humberto, um abraço para você, estamos com saudade, né? E até mais, sexta-feira estamos juntos. James, você levantou a mão, vai? Não, só uma coisinha. Esses dias eu estava pensando em realmente ir embora para o exterior. Aí falei para a mulher, né? Falei assim, estou pensando em morar fora do país. Ela falou, eu também vou. Eu falei, não, já não vou mais. Cancelei. Bom, gente, boa noite. Eu agradeço a participação de todos. Parabéns, Célia, mais uma vez, pelo trabalho, pela pesquisa. Parabéns, realmente ficou muito bom. Eu vou deixar tudo na descrição depois do vídeo. E lembrando que nós temos, até o Humberto que está aqui, a gente tem uma facilidade hoje, tem uma abertura que pode ser até um próximo tema para uma próxima live. A Célia estava fazendo a pesquisa, mas eu achei que ia ficar grande. Veja, eu falei que ia fazer uma live de 1 hora, já estamos com 1 hora e 21 minutos. É o trabalho remoto. Isso está muito vivo no restante do mundo, o trabalho remoto. É bom para o trabalhador, é bom para a empresa que o contrata, porque elimina uma série de encargos e custos. Gente, uma boa noite a vocês. Boa noite ao meu amigo, Célia, que nos deu essa missão impossível naquela visita. Obrigado a todos. Não deixe de deixar seu like, curta,
marque aqui para novas entrevistas. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e obrigado a todos vocês. Um abraço, um beijo no coração e lá vamos nós.